Nas aulas anteriores, então, você já entendeu que a amígdala aprende a reagir com uma reação de luta e fuga, de acordo com alguns estímulos que existem no ambiente, ou até mesmo alguns gatilhos internos. Por exemplo, um pensamento pode surgir como um gatilho para uma crise de ansiedade, uma reação de luta e fuga. Nessa aula você vai entender como que a gente treina a nossa amígdala a reagir de uma forma diferente. Então, a amígdala ela está reagindo com uma reação de luta e fuga devido a uma memória emocional, a um histórico de vida. Ela está reagindo a uma barata. Está reagindo com uma reação de luta, fuga, enfim, um desespero total. Nosso objetivo é ensinar para a nossa amígdala que, na presença da barata, ela tem que ter outras reações. Na verdade, apagar uma memória emocional é muito difícil. E não é isso que a gente vai ensinar aqui no curso. Não é realmente possível de apagar esse gatilho que envolve a luta, fuga e congelamento. Na verdade, o que a gente vai fazer é criar uma nova rota. E de tanto usar essa nova rota, é como se a outra estrada ficasse abandonada. Ela fica lá, ela começa inclusive a ser tomada pelo mato, pela chuva. De vez em quando pode disparar alguma coisa, mas você vai ensinando seu cérebro a usar um outro caminho. Então depois que você criou um novo caminho neural, a reação de luta e fuga deixa de ser a única alternativa. A gente cria novas opções. E os estudos vão indicar que é esse núcleo lateral da amígdala que realmente vai ter essa aprendizagem. Ou seja, a gente tem que ensinar para o nosso núcleo lateral a reagir de outra forma, quando exposto a alguns estímulos. E observe que o tempo todo, quando a gente fala de controlar a reação de luta e fuga, a gente está falando muito mais de treinar o corpo do que treinar a mente, pensando na mente como pensamento, esse pensamento cortical elaborado. Ou seja, fazer um reframing, olhar para a realidade de uma nova maneira, durante uma reação de luta e fuga, é perda de tempo. Você tem que primeiro controlar o corpo e para isso você vai reeducando a sua amígdala. E dentre as várias técnicas para ensinar a amígdala a reagir melhor nessas situações, as melhores, as que têm mais embasamento científico, são as chamadas técnicas de exposição. O que é uma técnica de exposição? É uma técnica em que você vai expor a pessoa ao gatilho que gera ansiedade. A pessoa vai ter que enfrentar essa ansiedade. Mais do que isso, ela precisa sentir a ansiedade para ser capaz de controlá-la. Aliás, essa é a minha grande crítica ao uso de várias técnicas da PNL para controle de ansiedade. Muitos terapeutas vão usar as técnicas de PNL sem disparar o chamado estado problema. Ou seja, vai usar um switch, vai usar uma técnica qualquer, como se bastasse a pessoa entender que a barata não tem nada a ver, basta entender que a barata não tem nada a ver, para aprender a controlar a ansiedade. Não, não tem isso. O corpo tem que sentir a ansiedade para conseguir controlar essa mesma ansiedade. E toda vez que você sente ansiedade, o seu corpo vai ter duas opções. É enfrentar o estímulo, ficar lá e dessensibilizar essa reação fisiológica de ansiedade, dessensibilizar a reação de luta e fuga, ou simplesmente fugir. E cada vez que você foge, você fortalece a ansiedade. Porque, na verdade, o seu objetivo é mostrar para o corpo, olha, existe a possibilidade de um novo caminho. Eu posso ter esse estímulo e me sentir bem. Quando você enfrenta, você está ensinando isso para o seu organismo. Mas toda vez que você foge, você está ensinando para o seu organismo que está certo, que o negócio realmente é perigoso. Então é muito importante a gente enfrentar o medo. Na psicologia do comportamento, você tem basicamente duas técnicas diferentes que vão te permitir criar uma nova possibilidade, ou seja, tem um estímulo e você aprende a reagir de outra forma. Então,
Então, essa aprendizagem da amígdala vai envolver basicamente duas técnicas: dessensibilização sistemática, ou o chamado flooding, também conhecido como inundação. Vamos entender um pouco mais a diferença dos dois. Na dessensibilização sistemática, essa dessensibilização vai acontecer com pequenos passos. A pessoa vai aumentando o enfrentamento pouco a pouco, vai usando técnicas de relaxamento, até que o corpo se acostume. Por outro lado, na técnica de inundação, você já imagina o que é essa técnica, né? A pessoa simplesmente coloca tanto estímulo aversivo, mas tanto estímulo aversivo, que o corpo para de responder e dessensibiliza. É a pessoa, por exemplo, que tem toque, ela está desesperada para lavar a mão, aí você pega o barro, passa. Como se fosse uma terapia de choque mesmo, e a pessoa acaba se acostumando. E em geral, na maioria dos casos, as duas técnicas vão iniciar com ensaios mentais. Visualização, ensaio mental. Perceba que mesmo os psicólogos da cognitivo-comportamental, que vão usar essa técnica da análise do comportamento, de certa maneira estão usando alguma coisa de hipnose, porque pede para a pessoa imaginar o estímulo. Ao imaginar o estímulo, não deixa de ser uma hipnose. A pessoa está se colocando numa nova situação. E aí a pessoa vai avaliando numa escala de 1 a 100 os níveis de ansiedade que ela vai experienciando. Então primeiro aprende a controlar o pensamento, a controlar aquilo que ela imagina, para depois a pessoa aprender a se controlar no dia a dia com os estímulos de verdade. E você talvez esteja se perguntando, qual técnica é mais eficaz? Inundação ou dessensibilização sistemática? Olha, tem alguns artigos que indicam que a inundação é realmente mais eficaz que a dessensibilização sistemática. Até coloquei aí na plataforma como curiosidade, vai estar em inglês mesmo, não tem nada disso em português, e é só uma curiosidade, então nem vou traduzir isso. Mas para quem tiver interesse, o artigo que mostra que existem evidências de que a inundação, o flooding, funciona mais do que a dessensibilização sistemática. O problema é que, imagina, já é uma técnica que envolve a exposição a um estímulo aversivo. A pessoa já sabe que vai se expor ao estímulo aversivo. Não me parece fazer tanto sentido forçar um flooding, uma inundação. Forçar esse tanto de estímulo aversivo para a pessoa poder controlar. Eu acho bem mais fácil, inclusive, engajar o cliente com a dessensibilização sistemática. E detalhe, a pesquisa pega gente que topa, né? Então, se a pessoa topou, provavelmente o flooding é melhor mesmo. Mas é muito mais fácil eu convencer a pessoa a fazer a dessensibilização sistemática, que são pequenos passos, do que fazer um flooding direto. Inclusive porque essa ideia de pequenas mudanças diárias é uma ideia muito positiva na psicologia. Essa ideia de que hoje eu vou pelo menos levantar da cama. Eu criar um pequeno desafio e vou criando cada vez mais desafios para poder desafiar a minha condição naquele momento. Então a dessensibilização sistemática traz isso. E para reprogramar a sua amígdala, para reprogramar seu cérebro, você precisa sentir o estímulo. Mas não precisa sentir de uma vez todo o estímulo. Então você pode sentir só um pouquinho e vai acostumando. E o grande problema é que, instintivamente, a nossa ideia é fazer o contrário, é fugir do estímulo, né? É não enfrentar o estímulo. E cada vez que a gente faz isso, a gente vai reforçando a ansiedade. Agora você deve estar pensando, como que eu consigo criar uma gradação de exposição à ansiedade? Porque se na dessensibilização sistemática eu tenho que começar por estímulos que causam menos ansiedade, para aprender a controlar, para depois chegar nos que causam mais ansiedade, como eu vou saber quais são esses estímulos? Lembra que nas aulas anteriores eu falei de uma tabelinha que tem o contexto de ansiedade, tem os gatilhos, aí tem a magnitude da ansiedade, e eu coloquei depois a frequência? Pois é, você pode criar uma tabela tipo aquela, mas apenas com situações e gatilhos envolvendo o mesmo problema. Por exemplo, você pega alguém que tem muito medo de barata. Você consegue
com essa pessoa, preencher uma tabelinha de qual que é o nível de ansiedade de 1 a 100, se ela só pensa em barata, se ela fala a palavra barata, é comum as pessoas falarem que elas são incapazes de dizer o nome daquilo que elas têm fobia. E isso é mais um gatilho, falar o nome. Aí você cria vários e vários, e a pessoa preenche com um grau de magnitude. Ah, esse aqui é 1, esse aqui é 30, esse aqui é 100, nossa, esse é mais que 100. E aí você vai criando uma tabelinha, e essa tabelinha vai ser utilizada depois no protocolo. Aí o protocolo eu vou falar com mais detalhes nas próximas aulas. Então você precisa ter uma hierarquia da magnitude do estímulo. E é importante criar essa magnitude, porque se você erra e expõe a pessoa desnecessariamente a um estímulo com uma magnitude muito grande, sei lá, nível 80, nível 100 de cara, temos o risco de a pessoa ter uma crise de ansiedade e você não conseguir dessensibilizar. E se isso acontece, você está fortalecendo as redes neurais que são responsáveis por esse estado do problema. Então o ideal é ir controlando aos poucos. Aí na próxima aula eu vou falar como que você pode sistematizar isso e depois explicar o que regressão tem a ver com isso e o metapadrão. E aí, tá gostando desse novo curso de ansiedade? Então vai agora no nosso grupo fechado, secreto do Facebook. Deixe seu comentário, a sua dúvida e até a próxima aula.